de aumento de celulares, eles têm que ir acrescentando mais. Daqui a um dia você vai ter uns 30 números, aí diminui as ligações, você cansa de tanto digitar. Daqui a pouco já temos, acho que a proporção de mais celulares que habitantes. Né? Tem mais celular que habitante. Pois é, cada um tem 2, 3. Mas na verdade não é bem assim, né? São chips que as pessoas compram, que vê no celular, o cara já tem, ele compra um celular novo, vê outro chip ele joga fora. Entendeu? E aí eles computam como chips vendidos como celulares em funcionamento. Pois é. Mas a qualidade continua a mesma, né? Não, cada vez pior, né? Cada vez pior. Tá certo. E um acidente grave, né, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, vitimou 3 pessoas, uma família de Guarulhos. Repercute bastante, principalmente nas redes sociais. Um jovem que estaria alcoolizado, né, atravessou a pista, atingiu esse veículo, com 2 adultos e uma criança. Essa família de Guarulhos repercute bastante esse acidente aqui, repercute em todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, principalmente na cidade de Guarulhos. Agora, o impressionante é que o governo do estado não contou para ninguém, mas acho que contaram para o governador, né? Que o Detran tinha mudado de lugar. Aí ele vem hoje aqui para inaugurar, para visitar. Na verdade é uma visita, né? Uma visita, não tem o que inaugurar lá também, né? Na verdade não, ele vai entregar novas, me parece, novas viaturas, novos soldados. Novos policiais no 10º, lá no CPM 7, a solenidade está marcada no 15º. Isso, e novas viaturas também, parece. Eu vi só policiais. Eu soube sobre viaturas também. Novos policiais e ele primeiro passa no poupa-tempo com as autoridades para mostrar uma visita. A visita da nova Ciretran. A pergunta que fica no ar é se alguns candidatos a prefeito e a vereador poderão acompanhar o governador. Porque é uma repartição pública, falaram em inauguração, mas não é uma inauguração, uma visita. Fica a dúvida, pode ou não pode? Eis a questão, né? Melhor não, né? Vamos ao primeiro destaque. Daqui a pouco eu quero falar do governador, Geraldo Alckmin, mas vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ardoni. Amigos da TV Cantareira. A previsão do tempo, previsão de queda na temperatura esta semana, viu? Uma frente fria avança pelo mar, provocando aumento de nebulosidade e diminuição da temperatura no leste paulista, mas não chega a esfriar como na semana passada. O sol aparece entre nuvens. A partir de amanhã, o sol volta a aparecer mais forte na região da Grande São Paulo. A temperatura sobe e as tardes terão baixa umidade. A máxima para hoje no interior 32, capital 23 e no litoral a máxima prevista de 25 graus. O que eu quero falar, Nunes, sobre o governo de São Paulo é que ontem de Campos do Jordão a Guarulhos eu levei cerca de 4 horas, exatamente 4 horas, uma viagem que dura normalmente 2 horas. Para minha surpresa, aquela rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, Floriano Rodrigues Pinheiro, em obras. Em pleno mês de julho, há um trecho ainda totalmente em obras, com as máquinas paradas, aquela cena que a gente já acostumou a ver, né? A obra está lá em andamento, vírgula, mas está parada. Isso prejudica bastante. Mês de julho, muitos turistas... E é um mês de muitas promoções e festas em Campos do Jordão, né? É o mês mais ativo de Campos do Jordão, né? Não posso reclamar do policiamento ostensivo em Campos do Jordão, visível, né? Agora, a estrada que dá acesso, e eu me pergunto, por que não fizeram isso antes do mês de julho, né? Me parece que não sei, me parece que até que é uma espécie de chantagem na empreiteira, para, de certa maneira, ou rever o contrato ou para receber, porque não há outra explicação você perceber aquela obra que atrapalha bastante o acesso à cidade de Campos do Jordão. Mas eu fico observando, Pedro, não só essa estrada, fico observando a Ayrton Senna. Você vê que eles estão fazendo algumas obras de pintura de faixas, repintura das faixas de trânsito, e fazem no horário de maior movimento. Né? No sábado tinha isso, maior movimento, eles estavam fazendo e pintando numa boa. A obra ali do Pimentas, eu não sei por que os motoristas insistem em olhar o que está acontecendo nos canteiros e freiam na pista, para até o Pimentas. Né, que é uma obra extremamente necessária, devia ter sido feita há 200 anos, quando fizeram a estrada, né, aquela saída para São Miguel ali, que é um inferno, e você percebe outra coisa, que você paga pedágio, e vê tanto carro pagando pedágio, e aí você viaja numa estrada escura, com rachaduras no asfalto, né, sabe? Aliás, nem vai longe, hein? Praça de pedágio é linda, você saiu da praça de pedágio, vai com Deus. O que me impressiona, a rodovia Carvalho Pinto está se deteriorando, não há iluminação pública. Nenhuma. Ardoni, você observando bem, não há nem sinalização correta de solo, nem olho de gato. Nada. É só pedágio. Pedágio, pagou aqui o pedágio. Em São Paulo, hein? Você pagou o pedágio, está lindo. Pois é. Vamos dar um rápido intervalo, produção. Aproveite e participe. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166.
dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. 7h08, 7h08, Radar de Notícias. Daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio, o professor Ederaldo Batista, candidato a prefeito de Guarulhos pelo PSOL. Conosco o Jorge Sudo e o Roberto Samuel. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Noni. Bom dia a todos. Só uma correção, por gentileza. Somente a Grande São Paulo, código 11, será afetada com essa mudança nos celulares. Cerca de 34 milhões de celulares. Todas as cidades que operam com o dígito, com o DDD 11. Né? Acrescentando esse 9, passaremos a ter capacidade de combinações para 90 milhões de telefones. Me lembrei de 90 milhões em ação. Mas 90 milhões só aqui na área 11, hein? Você imagina quanto telefone vem por aí. Algum destaque, Roberto Samuel? Bom, continuamos aí com o recesso parlamentar, que as sessões devem voltar na primeira quinta-feira do mês de agosto. Eu soube ontem pela internet que houve uma sentença, viu, Armando? Recente agora, no mês de julho, dia 13, Roberto Samuel? Dia 13. É uma sentença em cima de uma ação de improbidade administrativa que o juiz acatou em liminar, colocando os bens de vários vereadores indisponíveis. Daquela ação ainda? Uma ação civil pública, exatamente, de improbidade administrativa contra vários vereadores. Daqui a pouco vamos apurar mais informações. Peguei agora aqui de relâmpago, pela memória. Mas houve uma liminar, atenção, nem os vereadores devem saber, liminar, que determina a indisponibilidade dos bens dos vereadores. Mas seria em cima daquela ação de selos, de cartas, de não me lembro só, não vou me arriscar, eu vou apurar na internet, eu sei que houve essa liminar. Uma notícia triste para o mundo musical, a morte do cantor Marcos Roberto, né? Dos anos 60 a 80, nos anos 60, 70 e 80, fez muito sucesso, principalmente com a música A Última Carta, que foi aquilo que colocou ele no mundo musical, da época da Jovem Guarda, onde naquela época, que vender disco era difícil, ele vendeu 2 milhões de bolachinha com a música A Última Carta. Oficialmente, né? Oficialmente. Naquela época, sim. Gravadora. Ali não eram os que faziam. A pirataria era própria da gravadora. Tanto se brigava para numerar os discos, né? E, lamentavelmente, a morte do Marcos Roberto, um dos ícones da Jovem Guarda. Ordoni, lembrando, você deve ter razão, pelo que eu li, por exemplo, até o saudoso Toninho Raimundo, ex-vereador, aparece nessa liminar. Então, eu acho que é uma ação que tem a ver com a antiga legislatura da Câmara Municipal. Antiga, eu acho que é coisa antiga. Eu também não vou me arriscar, não, porque eu vi rapidamente, acabei não lendo muito profundamente essa questão. Como aparece o Toninho Raimundo... É da legislatura anterior. É coisa antiga, porque o Toninho Raimundo já faleceu faz algum tempo, né? Arnaldo, eu quero destacar aqui que nesse final de semana houve um acidente ali na Praça 8 de dezembro, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, e um acidente ali que aconteceu por volta das 6 horas, 5 horas da manhã, acabou atrapalhando o trânsito de toda aquela região por muito tempo. Houve uma demora para a retirada do carro e dos corpos, isso acabou dificultando a mobilidade dos veículos. Principalmente no sábado, ali, viu, Pedro? Que existe o feirão, ou existe uma feira, né? Feira do Rolo. Sábado. Sim, ainda tem a feira do Rolo. E
tem, máquina véia, máquina costura, Na cara dura. Essa feira saiu aqui da região central, até arma foi comprada no local. Várias mercadorias de origem duvidosa, né? Não, duvidosa não. Não, roubado. Carabrosa, não. Complicado. Eu diria duvidosa. Não todos, mas existe muita gente. Então, aí acabou ficando sem opção a pessoa que ia à região, região São João, ele tinha que passar pela Joaquina de Jesus, e na Joaquina de Jesus tem a feira de sábado lá e também essa feira de rolo. Aliás, essa feira de rolo que acaba dificultando o uso da própria feira, que é legalizada pela prefeitura. Bom, vamos dar um rápido intervalo, produção, professor. Deixa eu só falar uma besteirinha aqui, que se eu falo isso aqui no ar, falam que eu tô velho, que eu tô xarope, Isso né? é verdade. Muito bem. Também é verdade. Quem teve o desprazer de ver a Xuxa no sábado, Xuxa. aquelas passadas que ela estava com a Ivete Sangalo, chama atenção, né? É. Ela falou, depois eu te conto para que eu tenho vergonha de falar no ar o que ela falou. Mas nem conversa de boteco nós dois falamos isso, bicho. E ela Ainda bem que você disse. Ai, meu Deus do céu. Bom, Uma discussão sobre pum entre duas mulheres de destaque nacional, vai ver. Vamos embora, 7h15. Em seguida, aqui no estúdio, o professor Ederaldo Batista, candidato a prefeito pelo PSOL, candidato a prefeito em Guarulhos. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Sete horas e 16 minutos, 7h16, Radar de Notícias, hoje transmissão simultânea pelas TVs Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e canal 58 UHF, canal aberto em toda a Grande São Paulo, transmissão também pela internet. Dando início a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, nosso primeiro convidado já está aqui no estúdio, o professor Ederaldo Batista, candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo PSOL. Bom dia, professor Ederaldo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Samuel. Obrigado pelo convite. Estamos aí, então, dando início ao processo eleitoral aqui na cidade. A minha primeira pergunta, um breve resumo da sua história. O senhor é professor de História, né? Então, só a história, por gentileza. Eu sou professor da rede estadual desde 1985.
aqui em Guarulhos. Né? Atualmente trabalho na escola Sebastião Walter Fusco, em Cumbica. Em frente à base aérea, né? Ali perto da base aérea, perfeito. Milito no movimento sindical e popular em Guarulhos desde os anos 80. Qual sindicato, professor? Dos professores. A POSP? Sou diretor do Um sindicato. pouquinho mais para frente, por favor. Tá certo. E o senhor é funcionário público ou não? Sou concursado como professor Pela Prefeitura de Guarulhos? pelo Estado. Pelo São Paulo, Estado? Pelo Estado. Já atuou na Prefeitura? Não. 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 Tá certo. Sempre foi professor de História, então, na rede Professor pública? da rede pública Tá estadual. certo. Militou em algum partido antes do PSOL? Sim, fui filiado ao PT. Ao PT. Né? E quando da fundação do PSOL, a gente, tendo em vista que o PT mudou de lado, mudou o programa, mudou ideologicamente os rumos, a gente foi para a construção Tá certo. do PSOL e estamos aí trabalhando. Já assessorou algum vereador, algum deputado? Não. Não? O senhor está meio afônico, anda gritando pelas periferias? Estou meio resfriado e tem uma consequência também da campanha já? Não, da profissão. Ah, é? Que fala alto na classe? Exato. É? O problema das cordas vocais é comum lá. E até o professor alergia ao giz também, né? Tem muito problema. Muita gente que acabou fundando o pessoal, que era do PT, acabou voltando ao PT, não? Ou muita gente ainda continua? Não, poucos voltaram. Mas voltou. A maioria que saiu do PT saiu rompendo e está aí a prova do que o PT de fato mudou os seus rumos. Hoje está envolvido do que tem de pior, de corrupção e etc. e tudo mais. Aí a gente está vendo cachoeiras e mensalões aí. E, por outro lado, também do ponto de vista da classe. Hoje defende interesse. Quem está ganhando muito no país hoje são banqueiros, enfim, é o grande empresariado. E ele mudou de lado dessa perspectiva. Então, quem rompeu com o PT rompeu ideologicamente. E dificilmente volta. Hoje aí o Maluf brinca dizendo que é mais de esquerda do que o Lula. Bom, professor, eu quero voltar um pouquinho mais na sua própria história. O senhor nasceu onde? Eu nasci na cidade de Garça, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Chegou em Guarulhos em que ano? 1976. 76. E que região que o senhor mora de Guarulhos? Em Cumbica mesmo. Em Cumbica mesmo. E aí entrou na rede pública em 85, foi isso que o senhor disse? Comecei a lecionar em 1985. Exerceu outra atividade nesse período, não? Antes de ser professor? Antes de ser professor, eu fui metalúrgico. Metalúrgico. Trabalhei na Philips. Na Philips. Que agora está fechado, é um shopping Sim. agora. Sim. Mas fui metalúrgico. Tá Estudei certo. no Senai e depois fui para lá. Estudou o que no Senai? Eletrônica. Eletrônica. Aí se decidiu por ser professor. Acontece, né? Não é quase uma opção, não. Para os estudos, fui para a universidade, cursei filosofia primeiro. Né? E depois, quando vou para ciências sociais, sociologia, aí acabou direcionando para a educação. Bom, o senhor como professor, qual é a visão que tem da educação em Guarulhos? A educação é um dos graves problemas que temos em Guarulhos. É um dos graves problemas. Né? Como vocês sabem, a legislação coloca que a educação infantil, pré-escola e creche é atendimento exclusivo do município. Certo. E Guarulhos entrou numa disputa com o Estado, a Prefeitura de Guarulhos entrou numa disputa com o Estado para atender outros níveis da educação. E a gente tem uma lacuna, então, na creche e na pré-escola, que Guarulhos teria condições de atender com qualidade. Deveria ter priorizado, então? Deveria ter priorizado a educação infantil. Agora, a comparação quando é feita entre as escolas da Prefeitura e do Estado, a Prefeitura é mais bem avaliada, não é isso? Do ponto de vista das avaliações gerais aí, externas. Né? Mas, concretamente, a gente que está na escola, a gente percebe que as crianças estão chegando com uma defasagem muito grande. Né? Chega a criança que passa pela creche e pela pré-escola e tem um atendimento de período integral, ou pelo menos um período todo, hoje a Prefeitura tem 3 períodos no dia. Né? Até 11 horas, até 3 horas, e depois até 6h30. Né?
A questão então seria de postura, porque investimento municipal tem. Ou de prioridade. Ou de prioridade. Qual a sua avaliação, qual o seu pensamento com relação a isso? Como resolver esse problema então? A prefeitura fez uma opção de disputar verbas com o Estado. Com a política de financiamento da educação, né? Aí, matriculando alunos na rede do ensino fundamental, O repasse é maior. o repasse é maior. Né? Professor, vou pedir uma parte, por gentileza. A produção me informa, o repórter Gabriel Espinosa, é isso? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia especial aos demais presentes aí no estúdio e também aos nossos telespectadores. São 7 horas e 23 minutos e eu falo ao vivo aqui da região central da cidade, mais precisamente em frente ao primeiro IDP, na Avenida Monteiro Lobato. A princípio, a primeira informação que eu trago a vocês é uma informação boa, que nesta segunda-feira, 180 policiais militares serão apresentados na Avenida Humberto de Campos, na Vila Tijuca. Os PMs fizeram um curso de duração de 1 ano e agora vão reforçar o policiamento de Guarulhos e região. A solenidade tem início às 11 horas e 30 minutos, neste endereço que eu citei a vocês. Agora, aqui no primeiro DP, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, não tivemos nenhuma ocorrência registrada. No entanto, na tarde de domingo, tivemos 7 ocorrências registradas, entre elas um caso de estelionato, um caso de estupro de vulnerável e até um furto de veículo. O caso de maior destaque que eu aponto a vocês ficou por conta do 7º DP, um furto em uma lotérica. Os bandidos arrombaram, fizeram um buraco na parede da lotérica, entraram, abriram o cofre, saíram ilesos e levaram 10 mil reais. O caso aconteceu na Avenida Monte Alegre, na cidade soberana. É com você. Ok, Gabriel Espinosa, obrigado pela participação. Voltamos aqui no estúdio com o professor Ederaldo Batista, candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo PSOL. Aproveitar o tema, professor, segurança pública, o que o senhor tem a dizer em Guarulhos? Não, é uma questão também bastante pertinente na cidade. Né? Nós estamos falando o seguinte, vai de questões simples, como, por exemplo, a iluminação pública. Né? A população tem reclamado que a cidade está escura, as ruas são escuras, praças mal iluminadas. Quer dizer, vai de uma questão dessa até a questão mais gerais, tipo policiamento ostensivo, a presença da Guarda Municipal. Nós não defendemos essa militarização que a Guarda Municipal tem hoje, mas achamos que ela tem um papel a cumprir que pode ajudar muito a população. Então, bom, com relação ainda à GCM, o senhor é a favor de que ela fique na sua função original, ou seja, de guardar os próprios públicos? O senhor pensa em aumentar, caso seja eleito prefeito, aumentar esse número, esse efetivo da GCM? O que o senhor mudaria na GCM? A gente desmilitarizaria a GCM. Tiraria a arma. Isso, desmilitarizaria e colocaria esse trabalho então, de acompanhar os bens do município, mas também essa relação com a comunidade ela pode avançar também. Uma questão que pediram para eu fazer para o senhor é o seguinte: o PSOL é um partido relativamente pequeno. Caso o senhor seja eleito, onde buscar tantos secretários, tantas pessoas para ocupar cargos de confiança? O senhor teria todos esses nomes? Capacitados. Né? Capacitados, exatamente. Boa essa pergunta, porque, de fato, o PSOL é um partido novo. É a segunda eleição que ele participa para município. Né? Municipal, nós tivemos a outra em 2008, foi a primeira eleição nossa, essa segunda. Porém, todos estão acompanhando que a presença do PSOL é qualitativa nas esferas onde ele está participando. Né? A denúncia contra o senador, que foi cassado recentemente, Demóstenes Torres. Demóstenes Torres, foi justamente o senador Randolph do PSOL que apresentou ao Conselho de Ética. Né? O companheiro Ivan Valente, deputado federal e presidente nacional do partido, ele está na linha de frente no enfrentamento com os ruralistas na defesa de um código florestal que proteja nossos rios, fauna e flora. Né? E nós temos aqui em São Paulo
o deputado Carlos Gianazzi, né, que tem um belíssimo trabalho na Alesp. Né. Nós temos, então, um conjunto de militantes à altura, com acúmulo, para poder enfrentar a demanda e responder ao anseio da população. Qual a visão do senhor sobre a saúde em Guarulhos? A saúde, a gente tem conversado com a população e é assustador, assustador. Vai de uma mulher que leva 5 meses para conseguir passar por um ginecologista, 3, 4 meses para conseguir um cardiologista, vai de uma mãe que fica 5 horas com o filho no colo, esperando atendimento no hospital da criança. Quer dizer, é uma situação lamentável. Né? Então, saúde pública em Guarulhos, há muito que se fazer ainda. E Guarulhos tem condições de atender a população dignamente. Não dá para aceitar que morar no 2º município mais rico do estado, no 8º mais rico do país, e a população não ser atendida nas suas necessidades básicas. Mas o senhor disse, mas o Guarulhos já investe boa parte, hein? Um minutinho só que estamos com um repórter na linha. É o Rodrigo Souza. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel, professor Ederaldo e principalmente aos nossos telespectadores. Pedro, eu estou falando aqui do Jardim Tranquilidade hoje, em frente a um terreno aqui de mais ou menos uns 1.500 metros quadrados, que tem trazido muitos problemas aqui para a população no geral. Pedro, o que acontece? Esse terreno, até pouco tempo atrás, ele abrigava um ferro velho. E há poucos meses, esse ferro velho foi demolido. Só que o dono do terreno, ele parece que abandonou o terreno. A população aqui no entorno reclama que, em época de chuva, está havendo represamento de água e está trazendo muitos problemas aqui para os moradores que fazem divisa, Pedro. Eu conversei com um morador aqui, ele falou que existe até uma casa que o proprietário vive de aluguel, ele não está conseguindo essa renda porque está simplesmente impossível morar lá, Pedro. Repita o endereço, Rodrigo. É Rua Bezerra de Menezes, 545, aqui no Jardim Tranquilidade. Necessita de limpeza, então? Exatamente, limpeza, porque eu visualizei ali muito entulho, muita madeira, muito restos de obra. Ô Pedro, esse final de semana também eu estive rodando pela cidade e a gente vê que essa situação ela não é característica apenas aqui do Tranquilidade. Vários locais da cidade existe a situação de terrenos abandonados. Aproveitando a presença aí do candidato professor Ederaldo, acho que seria interessante questioná-lo sobre, se ele for eleito, quais as ações ele pretende colocar em prática em relação a esse problema, Pedro. Se não for o caso de resolvê-lo, para apenas amenizá-lo. Bom, já fica a pergunta no ar. Obrigado, Rodrigo Souza. Ok, Pedro. Professor Ederaldo, qual a sua opinião a respeito? De fato, a gente tem percebido aí calçadas tomadas por lixo, impedindo até o livre passeio das pessoas. Né? O que está acontecendo, para eu não conseguir dar conta minimamente de recolher o lixo da cidade, é inexplicável. Né? Agora, isso atinge a população diretamente, isso provoca doenças, é uma coisa que tem que ser combatida e resolvida com urgência. Eu gostaria de saber, professor, hoje o senhor se acha o partido mais à esquerda no espectro partidário ou o senhor vê algum partido mais à esquerda? Não, o PSOL é o partido à esquerda no espectro partidário do país hoje. PSTU? O PSTU pode estar junto. Mas não está mais à esquerda do que você? Não. Do ponto de vista político-ideológico, as concepções de transformação é a mesma, então não está mais à esquerda. E como é que o senhor vê o processo eleitoral em Guarulhos? Estamos aí com 7 candidatos à prefeitura, mais de 1.000 candidatos à vereança. Existe uma tentativa muito de polarizar entre o PT e o PSDB, né? Não só em Guarulhos, hoje tem no país. Em nível nacional. Tentam. Mas existem outras propostas políticas, além dessas 2 majoritárias que estão aí. Né? Penso que a população está descontente com ambos, porque são 2 projetos que estão há anos governando, né? E a população continua reclamando
de todas as mesmas coisas. Lembra MDB e Arena, não? Mas então, pois bem. Perdão, esqueci de perguntar a sua idade. Né? 47. 47. Então o senhor há de se lembrar do período do mesmo MDB e da Arena. mesmo por conta que... Até pela profissão. Pela né? profissão, claro. Ok. Pedro, eu queria fazer um questionamento para o professor. Ele falou sobre saúde e tal, sobre outras questões, mas Guarulhos tem investido nesse setor. Então a questão não é... Seria gerenciamento? É isso que o senhor pensa? Não. Não é um problema de gestão. Não é problema de gestão? Não, não é problema de gestão. É um problema de opção política. Né? Qual é a leitura política e qual é a opção política que se está fazendo? Né? Não se está governando a partir dos interesses da população trabalhadora. Não se está governando. Né? Se está gestando, existe uma disputa hoje, nesse quadro que a gente estava comentando, para ver quem administra melhor para o capital, e não quem administra melhor para o povo, para os trabalhadores. Né? Então, aqui em Guarulhos também está sintetizado esse problema. É uma disputa de gestão para o capital, mas nós dizemos, aqui se trata de opção política. De que lado você está? Em 2000 o senhor estava em que lado, professor? Em 2000 eu apoiei o PT. O PT? Em 2000 eu apoiei o PT. Foi o Eloy Petar. Eloy Petar. Se arrependeu ou não? Então, aí se a gente pega assim, lá em 2000, né, era o que tinha como alternativa. Em 2002, né, já não era mais alternativa. Né? E aí, 2004. 2004, perfeito. Em 2004. E aí a gente já está no processo de construir uma alternativa. Bom, e qual é a visão que o senhor tem do atual prefeito, Sebastião Almeida, e da sua administração? Penso eu que ele demorou para começar a governar a cidade. Nós ficamos 2 anos do início do mandato dele, que parecia que a cidade não tinha prefeito. O prefeito estava sumido, não se via nada na cidade. Agora, veio com projetos gigantescos aí, meio mais propagandístico do que, de fato, para responder à demanda da população. Né? Então, por exemplo, na questão da educação, ele construiu os céus aí, né? Que serve mais do ponto de vista propagandístico do que do ponto de vista para resolver a questão educacional na cidade. Né? Ele não vai resolver a demanda de creche, não vai demandar a demanda de pré-escolas, né? E gastando uma fortuna nesse projeto, né? Que vai criar uma ilha de excelência, que você vai ter uma criança atendida 4 horas numa escola e a outra atendida em período integral. Né? E qual é o critério para decidir quem vai ter só 4 horas de aula e quem vai ter o dia inteiro? Professora, o senhor falou sobre trabalhador, eu queria perguntar ao senhor o seu posicionamento com a relação aos funcionários públicos da cidade de Guarulhos e qual seria o seu pensamento sobre o regime, se seria optar por um regime único ou continuaria com CLT estatutário? Tá, vamos lá. Primeiro, nós temos uma avaliação que hoje a Prefeitura conta com um quadro de comissionados exagerado. Né? Cargos de confiança. De confiança. Se você cortar em 50% os cargos de confiança hoje, ainda assim continuaria sendo um número extremamente alto. Pois bem, agora os de carreira. Os de carreira têm sofrido, durante esses 12 anos da gestão do Partido dos Trabalhadores, ataque violento, principalmente do ponto de vista salarial. Né? Inclusive condições de trabalho. Recentemente, um trabalhador veio a óbito num acidente numa obra aí. Né? Então, inclusive do ponto de vista da segurança do trabalho, das condições de trabalho, a Prefeitura tem falhado nisso. Em relação à questão do regime de contratação, a gente defende o concurso público como é constitucional e a via pelo IPREF. O estatutário. O estatutário. O senhor não defenderia, por exemplo, o fim do IPREF, não? Não. Não? O conjunto de reformas da Previdência, feita pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo Eloy aqui também, quando ele mexe no IPREF, né, isso acabou prejudicando
os trabalhadores. Mas para isso teria que aumentar o número de estatutários, professor, para poder aumentar a base de arrecadação. Hoje em dia nós temos o que? 1.200 trabalhadores, pouco mais, pouco menos de 1.200, para sustentar o IPREF. E na verdade nós temos uma gama de aposentados enorme. E quem acaba pagando por esse rombo é toda a cidade, muitos que inclusive não são servidores públicos. Como resolver essa questão? Aumentando concursos públicos? Tá. Quem for admitido a partir de agora em concurso público entra via estatutário. Agora, os que estão aí teriam que dar alternativa para eles de optar, né? Que se continua CLT ou não. Né? Mas, para quem já está com anos de trabalho, né, ou já em vias de aposentadoria, não interessa mudar o regime. O senhor, caso eleito, o senhor se compromete a cortar radicalmente o número de comissionados, é isso? Com certeza. De quanto? 50% no mínimo? No mínimo 50%. A gente imagina que uns 70% seria razoável. Só mais uma questão, Pedro. Qual seria o seu relacionamento prefeito-Câmara Municipal? O senhor sabe que seria necessário ter um entendimento... Uma base de governo. Uma base de governo. O senhor admite que o pessoal não conseguiria fazer um grande número de vereadores. Então, seria preciso acima de 20. Como fazer essa base para que o seu governo consiga implementar todas essas mudanças que o senhor pretende? Importante essa pergunta, para a gente esclarecer. No Brasil, nos diversos níveis de governo, a gente tem assistido uma relação quase incestuosa entre o executivo e o legislativo. Né? Isso que estamos acompanhando de escândalos no governo federal ou no governo estadual, enfim, tem a ver com a relação entre executivo e legislativo. Né? É fato que a dificuldade hoje da gente conseguir estabelecer uma maioria na Câmara, como somente o PSOL, é extremamente difícil. Né? Porém, a confiança que tem que ser colocada é com a população. A relação nossa tem que ser com a população. E não diretamente nas negociatas junto ao legislativo. O senhor pretende negociar com base, com apoio da população, não dos vereadores não necessariamente. Tá certo. Com a pressão popular, então. Correto, a gente mobiliza a população para ir acompanhar a tramitação dos projetos. Já vi prefeitos usarem esse método. É muito interessante. Agora, voltando, o senhor falou dos 2 primeiros anos do governo do prefeito Almeida, que ele ficou parado, ausente, e, se eu não estiver enganado, ele priorizou a questão do transporte, né, o novo sistema, o bilhete único. Então, realmente foram 2 anos complicados. E nós não perguntamos ainda, qual é a sensação, a opinião que o senhor tem sobre o transporte coletivo em Guarulhos? O bilhete único veio para melhorar, para piorar a situação da população? Pedro, se você vai conversar com os trabalhadores que usam o transporte público de Guarulhos, eles dizem que piorou. Eles dizem que piorou. E eu até penso que a ideia do bilhete único não era uma má ideia. Mas aqui em Guarulhos conseguiram implementar alguma coisa... Mal executada? Que piorou a vida das pessoas. Para elas saírem de um lugar e ir para outro, ficou mais difícil. Os ônibus estão mais cheios. O intervalo entre um ônibus e outro está maior. Então a população tem reclamado da forma que está funcionando o transporte coletivo. Por mais que ele propagandeie, né, que é o feito do bilhete único, a população não recebeu como um benefício. Tem reclamado muito sobre isso. O senhor acha que foi um tiro no pé, então? É um tiro pela culatra. Ele pegou um bom projeto, né, e conseguiu piorar ele. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer no transporte? O transporte, a gente tem uma proposta totalmente diferente da que aí está. Né? A gente tem um debate entre o passe livre, né, que seria para gestante, desempregado, estudante, portadores de necessidades especiais e idosos, ou a tarifa zero. A gente tem esse debate interno. Mas alguém paga a conta, professor? Então, pois bem, a gente vai levar esse debate para a população, né, ouvir a população sobre essas 2 propostas, fazer uma consulta popular sobre isso, né,
e aprovar um desses dois projetos, ou a tarifa zero ou o passe livre. Veja você, a tarifa de Guarulhos é muito cara. O senhor tem alguma planilha a respeito disso? Foi estudado alguma planilha? Do conjunto dos gastos hoje do transporte coletivo em Guarulhos, nós não temos ainda. Mas o que nós sabemos, que o custo da passagem está muito acima do que de fato é. O transporte público é uma concessão, não deveria ser algo para retirar o pouco salário que o trabalhador recebe. Né? E aí, para ele ir trabalhar, ele perde um pouco do salário dele nisso. A municipalidade teria condições de dar mais mobilidade e com melhor qualidade também. Professor, há uma discussão antiga também em Guarulhos sobre o papel do SAAI, se ele deve permanecer, se deveria ser encampado pela Sabesp, se deveria ser privatizado. Qual a sua opinião? O SAAI, ele tem esse problema de ser uma máquina também inchada, né? Então, e a população reclama por conta também que a água está cara, a água às vezes não chega, né? E tem a questão do esgoto que a gente paga na mesma conta lá, que também não é atendido. A cidade, na verdade, trata muito pouco do seu esgoto ainda. É uma das cidades que mais polui o Rio Tietê, né? Então, o SAAI também precisaria de grandes reformas. A gente não tem acordo com essa política privatista que está no SAAI. A proposta da Sabesp, para nós, é mais pertinente. O senhor acha mais interessante a forma de gestão passar o serviço para a esfera estadual? E com relação a Proguaru, qual é o seu pensamento em relação a Proguaru? Boa pergunta. A Proguaru, né, também acaba sendo um grande cabidão lá de empregos também. Né? Você tem o histórico dela, ela já tem um histórico no seu nascedouro que vicia ela. Né? Ela, quando foi criada, como lá nos anos 70, né, ela tinha uma finalidade e poderia ser, hoje, Guarulhos não precisa mais da Proguaru. Né? Você poderia incorporar todo esse funcionalismo, né, e passar a gerir diretamente da administração, e não como uma autarquia. Bom, professor Ederaldo Batista, o senhor é um dos 7 candidatos à Prefeitura de Guarulhos, né? Correto. Então eu gostaria de saber, o senhor já falou do prefeito Almeida, tem algo a acrescentar sobre ele, não? Não. Não? Então eu gostaria de saber dos demais adversários, por exemplo, Carlos Roberto do PSDB, qual a sua opinião? O Carlos Roberto é um candidato da classe dele. Né? É um empresário, né? É do PSDB, que é um partido também, né, que político e ideologicamente está localizado, né? E ele é um candidato que representa esses interesses. Tá certo. O Jovino Cândido, ex-prefeito? O Jovino é candidato pelo PV, na verdade, não leva a bandeira que deveria ser dos Verdes? Dos Verdes, né? E não traz nada de novo na proposta dele. Na verdade, estaria no mesmo marco ainda. Essas candidaturas estão no mesmo marco da disputa que a gente comentava aqui sobre gestão. Né? Então, é uma disputa de quem vai governar melhor para o capital. O Alan Neto do DEM? Tá nesse marco também. O Alan Neto vai sair, eu pensei que sairia para vereança, para manter o mandato. Vai com o projeto... Surpreendeu a candidatura dele? Surpreendeu a candidatura dele. Né? Acho que deveria estar no arco de aliança de uma das duas grandes forças. Deveria ser vice de alguém, é isso? Inclusive, o senhor imaginava isso? Parecia que, tá bom, no primeiro momento, a expectativa era essa. O Wagner Freitas, do PP? Também pensei que estaria no arco de aliança de um dos outros dois candidatos aí, né? Que fez toda a sua gestão na Câmara com política de aliança junto ao governo municipal. E agora sai, mas não dá para dizer que também está no rol de oposição. Então, esse conjunto de candidaturas aí, né, eu não diria que está no marco de oposição à gestão hora do PT. Né. Aí, do ponto de vista de oposição, é a candidatura do PT e a candidatura do PSTU. Nós temos a do PSTU. Do PSOL
e a do PSTU. A do PSTU é Joel Paradella, não? Joel Paradella, isso. O senhor tem algo a dizer? Um companheiro de luta, tem um histórico também na cidade de Guarulhos aí, desde o final dos anos 70, 80, início dos anos 80, tem um lutador. Top. E sobre o senhor, professor Ederaldo Batista? Estamos com as nossas candidaturas aí, o PSOL está vindo com 43 candidatos a vereança, né? Nossa candidatura trabalha para levar o programa do PSOL e a mensagem de que é possível construir uma sociedade justa, igualitária e solidária. E como levar essa mensagem numa cidade como Guarulhos, professor? E complementando isso aí, Pedro, o senhor vai gastar quanto nessa campanha justamente para levar essa mensagem? É lamentável que a cidade de Guarulhos não tem um dos canais abertos aí para o horário eleitoral, né? Evidentemente que tem interesse de que não tenha mesmo, né? Para quem está no poder não tem interesse. E abrir um canal que amplie o debate, né? Então isso é um dificultador para levar a mensagem que acaba sendo na militância mesmo, nossa, que ainda é um partido de militância, né? Os nossos militantes não são remunerados, não são funcionários, né? Nós colocamos para efeito da Justiça Eleitoral lá, colocamos lá 300 mil, que é um número para nós astronômico. Absurdamente alto, né? Mas não precisar para você aqui, Samuel, que quanto exatamente vai chegar a nossa campanha, não dá. Mas, com certeza, vai ficar muito aquém dessas candidaturas milionárias aí, né? O nosso discurso é a campanha do Tostão contra o milhão. Professor, uma curiosidade minha, a passagem do ex-vereador Albertão pelo PSOL, o que houve? Por que não deu certo? O Albertão, apesar de todo o histórico de luta que ele tem na cidade, né, ele ficou no partido pouco tempo, mas é por conta dos projetos que ele tinha, né? Acho que ele avaliou que ia buscar uma alternativa eleitoral que potencializasse a candidatura dele, né? E por isso que ele deve ter saído, mas foi para o PCdoB e ele acabou não saindo candidato lá também, parece que deu errado os planos dele. Ok. O senhor tem algo a finalizar, professor? Eu quero aqui deixar uma mensagem aos seus ouvintes, aos telespectadores, de que nós trazemos uma mensagem de que é possível construir um mundo novo. Não estamos condenados a ter saúde precária, educação precária, transporte precário, habitação precária. Nós temos condições de construir um mundo mais justo, igualitário e solidário. Okay. Obrigado pela participação, professor Ederaldo Batista, candidato a prefeito pelo PSOL de Guarulhos. Obrigado, um bom dia. Produção, 2 minutos de intervalo e voltaremos em seguida. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema, em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo.
Horas e 52 minutos. Carlos Adoni tem a palavra. Não é, fico imaginando, né? Não é, Pedro, só fico imaginando assim. Cara, nós temos alguns políticos na cidade que a gente reclama do Sarney, não, um negócio nacional, né? E quem mais? Quem não tem além do Sarney? Tinha mais um. Collor. Não, tinha o outro lá, o Antônio Carlos Magalhães. Os Eternos. O Eterno. Olha o maluco. Aqui em Guarulhos também nós temos uns que são eternos também. Estão né? por aí ainda. Bom, São os nossos Sarneys. Cada um tem seu Sarney, né? Cada um tem suas sarnas, né? Pra se Sarney coçar. que merece. atenção, É a vamos, sarna que merece, homem, né? vamos relembrar aqui a informação. Há poucos dias saiu uma liminar, né, em ação civil pública contra vários vereadores e ex-vereadores, né, da legislação anterior. Prestação de contas de verbas de gabinete, aquela questão de selos, né, Roberto? É uma coisa A muito administração interessante, anterior foi isso, né? Foi na legislatura anterior. 2008. Legislatura anterior, na outra Câmara Municipal, né? Na outra composição da Era Câmara. outro prédio, inclusive. Na outra composição. Eu acho que já no prédio. Ah, mas é que veio com ensinamento de um. Então, vários ex-vereadores e atuais vereadores estão com seus bens indisponíveis. Não todos, né, em determinados valores. É. Determinados valores. Tem de 20 mil, tem de 30 mil, Tem de 75 mil. tem de 75 mil, tem de 50 mil. É. Verbas que não bateram com as notas fiscais, sei lá, não comprovaram. Então, estão tentando se explicar na justiça, a verdade é essa. Bastava eliminar em primeira instância, né? É, mas eu diria que nós também temos os nossos Sarney, nossos Antônio Carlos Magalhães, nossos. Né? A vantagem é que quando todos morremos, nada vai no caixão. Né? Estamos lembrando. Dá um cheque, alguém dá um cheque. Tem uns que falam aquele acordo que você recebe lá no céu, tá? Pega um chequinho lá, assina um cheque. Deixa eu me Só relembrar relembrar aqui. aqui, Pedro, que o Ederardo e o Everardo, eu perguntei para o professor. Eu não tive coragem, você O perguntou. Everardo e o Everardo, quem nasceu primeiro? Ele está provado que o professor nasceu primeiro. Então, O Everardo, o Tiririca, nasceu em 1º de maio de 1965. é jovem. Jovem. Mas um garoto. Não. Nossa, Você é o cara mais novo que eu, jovem. 65, 47. 47 anos. 10 anos mais novo que eu. Exatamente. 1955, né? Eu nasci em 55? Ai, que beleza. Olha que maravilha. Eu sempre gostei dessa. A semelhança física entre o professor Ederaldo e como é que é? Everardo. Até o nome. É Ederardo e Everardo. Tá certo. E já está bastante afônico, né? Já correndo aqui. Há uma diferença gritante, né? O Tiririca foi questionado se saberia ler e escrever. E o Ele é professor. Aliás, uma boa observação, eu não tenho visto, eu me lembro aqui, no passado de Guarulhos, alguns candidatos desistiram, tinha que ir lá fazer ditado na frente do juiz. Depois do Tiririca acabou isso. Agora você pode fazer por cola. Não, você faz uma declaração de próprio punho, né? Que Nem sempre é teu punho. Então. Alguém segurou teu punho, pode ser. Né? Pois é. Mas é verdade, chamavam lá na Batista justiça eleitoral, tinha que fazer provinha. Quem desse a pensão era o seguinte, Roberto, só uma parte. Quem entregasse uma declaração de que era alfabetizado era questionado. Pra ver se o cara era, né? Acho que nem isso está acontecendo. Agora tem. Tinha um juiz em Guarulhos, era o João Batista, que... Doutor Ulisses. Doutor Ulisses, que ele acabava fazendo um questionamento. Isso não é só implicância, não. É bom explicar que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de discernimento para até ler um projeto, porque um projeto Eu não vou tá ser fácil, sincero, para ser político no Brasil também, você não precisa ser letrado, cheio de diploma não, viu? Não, Tem que não ser de esperto. como. Você tem que ser esperto. Tem que ser esperto. Arrumar voto, correr atrás. Para com isso. O cara vai ficar 10 anos na faculdade para ser político? Para com isso. Ele fica 10 anos na faculdade, ele vai cuidar de outras coisas. Aliás, Roberto, você leu uma recente reportagem que as pessoas formadas, né, no nível universitário, não têm capacidade de interpretação de texto. Sim, um monte. Hoje, por exemplo, eu vi um texto que é fantástico. Você viu? Produto da faculdade. Exatamente. Maravilhoso o texto. Então as pessoas estão lendo e não estão Eu compreendendo. vou falar para você, hoje eu não vou nem dormir, porque eu fiquei à noite fazendo cálculo para ver se dá tempo do governador cumprir a... Verdade, hein? Porque ele Governador tem que hoje... estar, ele tem que estar no poupa-tempo 10 horas Aham. e tem que estar às 11h15 na Polícia Militar. Ele Não desce é de helicóptero, né? Não, mas dentro da cidade não dá para se locomover de helicóptero, não dá. Não, mas aqui tem. Então mas tem mas batedor. visto no Google, se tiver com o trânsito livre, Tem batedor. pelos cálculos que nós fizemos esse final de semana, dá 10 minutos. Eu fico imaginando, se atrasar 2 ou 3 minutos lá, né? Ele Já vai- viu a agenda que o governador cumprir? Nunca.
Mas quantas 10 aqui, de repente começa às 11. Ele vai estar às 11 num pouco a tempo. Eu espero, eu já vi cenas do passado, dá tempo de falar, eu espero que a Polícia Militar não faça um carnaval pela visita do governador no batalhão, no 15º, que eu já vi fechar em ruas, avenidas, tanque. Eu espero que não faça um carnaval, por favor. A cidade já está complicada. Vão tocar bumbo. Não. Quando o homem chega, toca bumbo. Parece estado, parece na Xuxa, pô. Estado de guerra. Não, fazer bum, tocar bum. de pum. Estou falando de jogar bum. A Xuxa fala no ar sobre pum. Estou falando sobre bum. Aliás, o nível da TV brasileira, hein? Não, mas a declaração dela, sabe, na televisão. Vou levar para você em rede nacional. Ô, Ivete, você lembra quando a gente ficava falando sobre... claro, eu vou falar aqui. A gente falava sobre xixi, cocô e peido. Olha, que é isso? Uma loira daquela falando um negócio desse, meu Deus do céu. E você assistindo? Não, porque quando passou que eu vi ela e a Ivete Sangalo, eu lembrei da história que o povo fala e fiquei vendo. E ela falou sobre o assunto, que a amizade delas é sempre questionada, uma fala mal. Mas a nossa amiga aí botou a Preta Gil para dar uma declaração, que era para fechar o barraco. Né? E aí, quando falou isso, ela lembrou dos fundos, do negócio, que elas conversavam na praia. Nossa Senhora, que nível, hein? Depois dessa? Que nível. Depois dessa, a nossa homenagem ao Marcos Roberto. Um abraço. Namorei muito pensando, chorei muito. Com ele? Com ele não, ouvi não. Tá bom, pelo amor de Deus, até amanhã. Professor, quando o Tiririca estava nascendo, na verdade, eu já estava fazendo arte, meu filho. Eu já estava fazendo arte naquele tempo. O velho era acabou o programa, gente? Acabou o velho também. Vambora, nós até amanhã, 7 da manhã. Fique com Deus até lá. Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que ele compartilha os resultados com você. Pense diferente também. Faça parte do Sicoob. Com uma infraestrutura projetada para atender seus filhos, o Colégio Carbonel está localizado no Anel Viário, na Vila Augusta. Oferecendo desde a educação infantil ao ensino médio, conta com uma equipe de professores capacitados para promover o ensino com excelência e inovação. O Colégio Carbonel prepara seus alunos para a vida, valorizando o conhecimento, o respeito ao indivíduo e a responsabilidade social. O uso da tecnologia em apoio às atividades e o sistema de ensino Etapa conferem ao Colégio Carbonel tradição e qualidade na formação de seus filhos. Matrículas abertas. O Colégio Carbonel aguarda a sua visita. Emerson Galício Imóveis, em parceria com Ronel Imóveis, apresenta lindas residências no Bom Clima, projeto diferenciado. Unidades superiores com área total de 130 metros quadrados. 3 dormitórios, uma suíte, sala, banheiro, ampla cozinha, área de serviço coberta, sacada, 2 ou 3 vagas. Oportunidade única, R$299 mil. Unidades térreas com área total de 190 metros quadrados. 3 dormitórios, uma suíte, sala, banheiro, ampla copa-cozinha, área de serviço coberta, entrada lateral, quintal, 2 ou 3 vagas. Oportunidade única, R$345 mil. Quatro unidades de puro bom gosto, com excelente localização. Próximo ao Fácil, Avenida Tiradentes e Centro de Guarulhos. Plantão no local de terça a domingo. Emerson Galício Imóveis e Ronel Imóveis, unindo forças para melhor atendê-lo.
Você quer ganhar uma casa novinha para sua família? E mais, um carro e muitos vales compras no valor de R$500 cada? É muito simples. A cada R$30 em compras do Barbosa Supermercados, você ganha um cupom para concorrer a todos esses prêmios. É a promoção Família de Casa Nova no Barbosa Supermercados. Barbosa, o supermercado da família. Faça a escolha certa na hora de construir ou reformar. ABM Serralheria, estrutura metálica e mezanino, portões automáticos 100% galvanizados, coberturas policarbonato, termoacústico, escadas caracol em L, marinheiros, grades e galpões. ABM Serralheria, agora com assistência técnica especializada em portões automáticos, venda de controle remoto, centrais, manutenção preventiva no seu portão. A assistência técnica que Guarulhos merece. Qualidade, bom atendimento, pontualidade na entrega e facilidade para pagamento. 2452-7412. ABM Serralheria, 2452-7969. Sua melhor escolha. Você está procurando uma empresa que alia rapidez e qualidade? Então você acaba de encontrar Japan Designers. Atendimento personalizado, total assessoria a seu projeto. Há 17 anos fazendo o melhor em impressão digital. Orçamentos 2497-2128 ou 2358-8614. Visite nosso site www.japandesigners.com.br. Abasteça seu automóvel com toda a segurança e qualidade que o Autosserviços Vila Fátima oferece para você. Profissionais capacitados, combustível garantido e certificado pela Petrobras. Lavagem, lubrificação e super troca de óleo. Autosserviços Vila Fátima, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1005, na Vila Fátima. Telefone 2405-7880. Autosserviços Vila Fátima. A sua marca está registrada? SM Somarca Propriedade Intelectual, cuidando do seu patrimônio. Buscas, registro de marcas, patentes e código de barra. SM Somarca, orgulho de ser brasileira. Direitos autorais, Ministério da Saúde, tradução juramentada, contratos de tecnologia, serviços jurídicos empresariais, patrimoniais e trabalhistas. Informações 2475-2880. 2475-2880 ou no site www.somarca.com.br. Valorize a sua marca. Registre na Somarca. Graça e paz.